Olá, eu vou apresentar o trabalho da disciplina Jogos de Negócios, ministrada pelo professor Marco Coggi, da Fundação Getúlio Vargas. O título do meu trabalho é o Ranqueamento das Cidades Turísticas e a logomarca é a Turismo Paulista. O ranqueamento é das cidades turísticas do estado de São Paulo. Meu nome é Maria de Fátima de Camargo Fongaro e sou aluna da GEP 44, Gestão Estratégica e Econômica de Projetos. Esse trabalho, ele difere um pouco dos demais colegas da minha turma, porque eu optei por aplicá-lo à minha área de atuação, que é a de planejamento e desenvolvimento turístico. E comentando com o professor Marco, que eu tinha em mente fazer um ranqueamento, se eu poderia utilizar o que nós aprendemos para fazer esse ranqueamento, e ele me incentivou bastante e pediu então que eu fizesse esse trabalho diferenciado e pudesse aplicar, e fiquei muito contente por isso. Vamos lá. Bom, aqui, para realizar o gerenciamento de portfólio, eu elenquei 5 dos principais objetivos do planejamento estratégico da entidade, que é uma associação privada, Turismo Paulista. É uma associação que representa 70 municípios turísticos no estado de São Paulo. E então o relacionamento com esses municípios e a manutenção dessas prefeituras associadas é muito importante. A parte financeira também, por ser uma entidade do terceiro setor. A capacitação, a qual a associação se propõe a fazer para os gestores públicos desses municípios, é um carro-chefe. Pesquisas e projetos. Os projetos são, no caso, os projetos que as cidades que têm esse título por lei de instância turística, elas têm direito a um recurso governamental do estado, então elas têm um fundo de desenvolvimento, né, das instâncias, para o turismo, e esse recurso só é obtido por meio da apresentação de projetos. Então, tendo feita já a identificação, né, dos principais objetivos, aqui eu faço a categorização e já a avaliação em um só slide. Aqui as categorias que eu coloquei e os critérios são 5 também. No caso, esses critérios são basicamente ações e projetos da entidade que se relacionam com os objetivos estratégicos, né? Então, tem as reuniões bimensais com os prefeitos, com 70 prefeitos, as mensalidades, que são as contribuições anuais e mensais que cada cidade tem por obrigação, né, com a entidade. O programa de capacitação em turismo, que a cidade oferece, que a associação oferece a todos os municípios. O observatório de turismo e a apresentação dos projetos. Eu distribuí aqui os pesos de importância. 3, o peso máximo aqui que eu elenquei. Então, são para esse relacionamento, para as reuniões bimensais, as contribuições sem as quais a entidade não consegue se manter, né, por ser sem fins lucrativos. A capacitação também é algo muito importante. O observatório de turismo, peso 1, e a apresentação dos projetos para obtenção dos recursos, peso 3. Então, aqui, ó, com os pesos, eu classifiquei esses pesos, transformei-os em percentual, né, para somar 100%,
e adotei critérios aqui de avaliação para as notas, né? Elenquei notas de 0, 3, 5, 7 e 10. E como um método para dar essas notas, então aqui para as reuniões bimensais, eu coloquei um percentual de participação nas reuniões vezes 10. Para as mensalidades, aquela cidade que está em dia e contribuiu durante aquele ano, né? A vigência aqui anual. Então, 12 mensalidades em dia, nota 10, 9 mensalidades em dia, nota 7, metade das mensalidades anuais, nota 5, 3 mensalidades em dia, nota 3 e inadimplente, que não contribuiu, nota 0. Participação do programa de capacitação, adotei o mesmo critério das reuniões, então, de acordo com o percentual de participação, vezes 10. Aliás, no caso é o percentual de participação, né? Quantas oficinas eles participaram, que são mensais no caso, e aí dá o percentual, multiplicando por 10. O Observatório de Turismo é um banco de dados das cidades turísticas, que tem várias questões que nos dão informações sobre meios de hospedagem, número de turistas, atrativos que a cidade dispõe, enfim. Esse critério, projeto, todas as cidades participaram, né? Estão contempladas nesse observatório. E como, em função dessas 70 cidades serem divididas por 4 categorias, que são as balneárias, climáticas, hidrominerais e turísticas, essa é uma classificação interna da associação, e esse número não é igualitário, não é um número igual de cidades em cada categoria, né? Então eu estipulei aqui um percentual. Então, para cada categoria, no caso as balneárias, as 20 primeiras que responderam esse banco de dados ganham nota 10, de 20% a 40% das primeiras ficam com nota 7, de 40% a 60% nota 5, de 60% a 80% nota 3 e de 80% a 100% nota 0. A apresentação de projetos, a cidade que apresentou acima de 5 projetos obterá nota 10, a que apresentou 3 ou 4, nota 7, 2 projetos, nota 5, um projeto, nota 3 e nenhum projeto, nota 0. Processo de seleção. Aqui eu coloco, então, vou fazer a seleção das 70 cidades, né? Eu dividi aqui em grupos de 7 municípios, então foram dadas as notas, multiplicadas pelo peso, obtive as médias, e no final, a somatória das médias dá a prioridade de cada município. Então, aqui eu vou passar brevemente as 70 cidades. Elas estão aqui colocadas em ordem alfabética, tá? Não tem nenhum outro critério, nem divisão por categoria, simplesmente ordem alfabética mesmo. Aí, então, aqui eu tenho da 8ª cidade até a 14ª, de Atibaia a Bragança Paulista, com as notas, médias e prioridades. Aqui até a 21ª, 28ª. Vou passar brevemente para chegar logo a parte de maior explicação, né? Que aqui, basicamente, transcrevendo a planilha do Excel, o ranqueamento aqui das notas, a classificação das notas. Então, aqui de Itu a Nuporanga, Olímpia a Poá, Praia Grande a Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antônio do Pinhal a São Roque, São Sebastião a Ubatuba.
Vale dizer e frisar que nesse trabalho eu me propus a pensar um método, uma metodologia de ranquear esses municípios, o que até então não ocorre. Então eu estou buscando criar essa metodologia, né? Pensei aqui alguns, o nome das cidades são reais, claro, né? As cidades existem, então aí são dados públicos. Os critérios, as ações da entidade também são públicas, né? E transparentes no nosso site, fanpage, mídias sociais. É possível encontrar todas as ações que a gente desenvolve. Porém, aqui as notas, eu optei por colocar dados fictícios, né, nas notas. Eu não coloquei os dados verídicos para não expor as cidades e, enfim, antes até desse ranqueamento efetivamente acontecer e, e sem expor também a própria empresa, né, a qual eu trabalho. Então, aqui é uma ideia de poder contribuir com a entidade, com a associação em que eu trabalho, criando essa metodologia, e aí, então, os dados eu fiz dados aleatórios, tá? Não me baseei pelos arquivos e planilhas internos da empresa. Feito esse processo de seleção, então aí eu consigo priorizá-los, né, de acordo com a somatória das médias. Então aqui eu dividi as 35 primeiras e as últimas 35 cidades, sendo a primeira aqui no meu levantamento fictício, hipotético de atribuição de notas, Olímpia, Bertioga, Salto seriam as 3 primeiras e as últimas Santo Antônio do Pinhal, Igaraçu do Tietê, Monte Alegre do Sul. Tendo o ranking já estipulado, aqui eu faço um outro critério para priorizar. Então, os 17% das primeiras cidades aí das 70, né, do ranking. Esses 17% equivalem às 12 primeiras cidades. Então, esse é o meu critério para seguir adiante. Eu selecionei as 12 primeiras. Para eu partir para o processo de balanceamento, então eu estipulei o critério de população, para eu poder comparar essas 12 primeiras e filtrar por aquelas que têm maior população, população mediana e menor população, que é os dados da fonte do IBGE. E com isso eu consigo ter um outro comparativo, né? Não só as primeiras que tiveram as maiores notas, mas também compará-las com o número de habitantes. Vale dizer, só voltando brevemente, que eu identifiquei que não seria interessante fazer um gráfico de bolhas nesse caso, porque trata-se de um ranqueamento e não um balanceamento de projetos. Então aqui eu estou falando de cidades, e sendo que todas essas cidades elas já contemplam, né, automaticamente para elas poderem fazer parte do ranqueamento, elas têm que estar contempladas em todos os objetivos e categorias. Então, todas elas participam de todos os objetivos, só que em maior ou em menor grau, né? Com maiores ou menores notas. Então, eu parto aqui para a iteração. E como que as cidades podem se readequar melhor no ranking? Elas podem obter informações sobre esse processo, critérios e respectivos pesos, obtendo maior apoio e subsídio de como atenderem a essas categorias, ou por novas estratégias e reformulação de como são aplicadas essas categorias. O que pode ser modificado, eventualmente revendo os objetivos estratégicos e categorias, reavaliando os pesos destinados a cada uma das categorias
e que as cidades possam ser de fato avaliadas por critérios, por meio de um planejamento estratégico e não em função de fatores políticos, econômicos ou quaisquer outros que sejam. Agradeço imensamente a oportunidade ao Marco Cog para que eu pudesse aplicar um pouco do que eu aprendi em sala e replicar na minha área de atuação nesse trabalho. E tenho certeza que isso vai contribuir bastante com a minha atuação profissional, ampliar minha reflexão e visão sobre essa temática e espero poder aprimorar esse trabalho e dar andamento em muitos outros. Obrigada.